Então, a gente, de uma forma ou de outra, a gente chega no Dhamma. A gente chega, encontra esse ensinamento do Buda. E dependendo da forma como a gente chega, às vezes a gente encontra vários termos diferentes e a gente quer saber o que cada um significa. A gente vê que tem uma língua específica dos ensinamentos e a gente fica muito curioso em saber sobre essas coisas. É natural que a gente tenha isso. E é bom a gente investigar esse ensinamento se a gente busca, tem esse interesse de integrá-lo mais profundamente na nossa vida. Mas se a gente olha para a biblioteca ou para algum lugar onde a gente já tenha visto uma coleção completa do Tipitaka, né, que são as escrituras budistas, digamos, oficiais, né? São livros grossíssimos, né? E ordenados de forma bem desordenada. Alguns organizados por ordem de tamanho. Discursos longos, discurso de média duração, discursos curtos. Discursos organizados por tema. Discursos organizados por números mencionados nos discursos. Ou discursos inversos. Mas assim, aí não precisa sair lendo tudo isso. Se a gente vê, é mais útil a gente ver como que funcionava na época do Buda as coisas. Ou com os mestres da tradição de floresta, por exemplo. Você ouve um ensinamento e você usa aquilo na sua prática. Às vezes um ensinamento é suficiente para você praticar e resolver vários problemas. E é isso. Naquela época do Buda, né, as pessoas às vezes escutavam um discurso e se iluminavam. Ou então atingia algum fruto de entrar na correnteza. Ou então tinha um grande insight na sua vida. Às vezes nunca mais ouviu um discurso do Buda. O Buda perambulava para lá e para cá. No vale do Rio Ganges. Para cima e para baixo. Durante seus 45 anos de ensinamento, se não me engano. Então, assim, não é quantidade. A gente pode ler o mesmo discurso que iluminou muita gente, mas a gente não sai do chão. E por quê? Porque o lado de cá, o receptor, não é o mesmo. Esses receptores já construíram para mim por muito tempo. Construíram qualidades espirituais por muito tempo. Então é só escutar, é como se tivesse um posto de gasolina. É só riscar um fósforo que tudo explode. Mas no bom sentido. E um insight que explode tudo. E reverte tudo. E traz a paz para a mente. Porque a gente não é assim. A gente nasceu numa época que as coisas estão espiritualmente rolando morro abaixo. Tecnologicamente pode estar melhorando, mas espiritualmente, cada dia tem umas coisas mais horríveis acontecendo por aí. Tem coisas boas, com certeza. Mas tem outras coisas horríveis acontecendo por aí também. E não tem melhorado desde a época do Buda, no geral, comparando as histórias dos sutras, o exemplo de virtude, o exemplo de mérito, o exemplo de qualidades espirituais, desde a época do Buda. Você compara, tem cada vez menos pessoas com essas qualidades no nosso círculo, mesmo num país budista como a Tailândia. Então, assim, a gente não tem que focar tanto em buscar o sutta ou o ensinamento que vai nos iluminar.
A gente tem que buscar construir essas qualidades internas que vão possibilitar que com qualquer ensinamento a gente tem algum insight que nos liberte de muito sofrimento. Então, o foco não é sair procurando livro. O foco é cultivando qualidades, mudando hábitos. Isso vai dar resultado. É como se você fosse, por exemplo, se você sair correndo atrás de livro, é como se você estivesse, por exemplo, indo em vários restaurantes pedindo cardápio. Mas não, esse não está muito bom. Vamos pensar em outro. É como se você fosse vamos ver isso. Eu não estou muito criativo para cima. Né? Comprar um avião, talvez? Você não sabe dirigir? Não sabe pilotar um avião. É. Se você fosse, por exemplo, sair correndo atrás de comprar um avião, sendo que você não sabe pilotar, e não tem ninguém que você conhece que sabe pilotar. Para que serve isso? É só uma coisa que ocupa espaço na sua, na sua garagem, se você tiver garagem, acabou o avião. É um enfeite. Mas ele serve para o propósito de voar? Não serve. Só serve para juntar poeira. Da mesma forma, o Dhamma. Se não for acompanhado de um bom piloto, de uma boa prática, só serve para juntar poeira. E não serve para voar. Não serve para libertar a mente do sofrimento. Então, é bom ter informação, é bom ter um conhecimento, uma visão geral do budismo. Mas a gente não precisa saber muito. Você vê, a prática é bem simples. A prática é muito simples. O símbolo do cabo de guerra é bem simples. As impurezas de um lado, o objeto de meditação do outro, é só isso. Só que essa prática tem outras qualidades que suportam essa prática. Isso que a gente também tem que olhar. Não é só meditação que o Buda ensina. O Buda ensina meditação dentro de um certo contexto, de um nobre caminho óctuplo, com vários fatores. Então, se a gente segue a receita completa, então, se o Dhamma for praticado corretamente, ele vai dar frutos. Agora, a gente não pratica seguindo a receita correta, passada pelo Buda. Então, aí como é que a gente vai querer esperar resultado? É a mesma coisa que a gente querer... Ah, não, eu vou apagar esse incêndio, quero apagar esse incêndio que tem na minha mente durante o final de semana, quando eu sento em meditação, eu venho para o grupo. Mas durante a semana a gente vai lá e taca gasolina nesse fogo. Faz coisas que contrariam os princípios internos da mente de paz mental. Coisas que agitam, que geram bagunça. Coisas que geram arrependimento. Coisas que a gente se arrepende depois. Causando mal pra gente, causando mal pros outros. E aí, como é que a gente vai querer apagar um fogo no final de semana se a gente adiciona gasolina durante a semana? É contraditório. Por isso que a prática de sila é tão importante. A gente toma essa prática. Isso protege a mente de tendências que geram problemas, que geram sofrimento na mente. Se a gente tem interesse no budismo, se a gente tem interesse em ser um praticante budista de verdade, então a gente tem que pelo menos, né, praticar e levar isso a sério. O ensinamento do Buda é bem pragmático, é uma ferramenta para se libertar do sofrimento.
Não é uma teoria, não é uma filosofia, não é uma teologia, não é um curso de informações. Informação demais até atrapalha, porque a gente senta em meditação e a gente fica pensando, mas esse é o Satipatthana 1, 2, ou 3, ou 4, ou esse é o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 16º passo de Anapanasati, ou isso é o Abhidhamma, não sei das quantas, ou isso, tipo, vira uma bagunça. Em vez da mente ficar com butô, a mente fica funcionando de coisa que agita a mente, que não leva à unicidade, que leva à duplicidade, quadruplicidade, e aí a mente se espalha por toda parte. E a mente tem que ficar simples. Para a mente se pacificar, a mente tem que ser simples. A gente complica as coisas, a gente está indo na direção contrária da paz. E você vê, é o mesmo Dhamma. Se a gente usa o Dhamma de forma errada, a gente leva a mais sofrimento. É que nem um martelo. Um martelo serve para martelar, pregar as coisas na parede. Fazer muitas coisas boas com isso. Mas a gente pega o martelo e bate com força na nossa mão, a gente se machuca. Quem é a culpa? É o martelo ou é a culpa da gente, que não sabe usar a ferramenta direito? Então o Dhamma também é assim, é uma ferramenta. E se usar de forma correta, gera benefício. Agora, se não gera benefício, se gera bagunça, então a gente possivelmente está usando de forma errada. Então a gente tem que ver, opa, tudo bem, a gente comete erros. Não tem problema, isso é natural. Mas a gente também não fica persistindo no erro. A gente vê que tem uma coisa errada, a gente toma uma atitude e faz alguma coisa a respeito. E a gente leva mais benefício, a gente vai ver resultado se a gente pratica em linha com o Dhamma. Então não precisa complicar muito esse caminho de prática. Não precisa de muita informação. O Buda ensinava para os maestros da tradição de floresta, ensinavam para aldeões na floresta. Falavam, tipo, pessoas simples, das tribos da montanha, que ofereciam comida para os monges. Falavam, faça putô. Só isso. Essa é a instrução de prática. Não precisa ler um manual de 200 páginas sobre meditação. Sobre quais os tipos de meditação possíveis. Busque fazer mudô continuamente. Quando você tiver um tempo livre, faça putô. Só isso. Uma frase. Mas tem gente que pega a ferramenta de forma errada e vai lá procurar o livro de 200 páginas, o manual completo de meditação, e depois complica a própria prática, e depois não consegue meditar. Que vem sendo meditação inventando de ideias sobre tudo que leu. E a mente não pacifica. E aí vem querer colocar a roupa na ferramenta. E com essa mente pacífica, a gente vai ter mais clareza para resolver os problemas da nossa vida. A gente vai usar essa mente mais clara. A gente pode trazer, quando a mente é mais clara e mais pacífica, a gente pode trazer os problemas que a gente tem no nosso dia a dia. A gente tem um problema com a família, tem um problema com os pais, tem um problema com o namorado, tem um problema com o trabalho, tem um problema na faculdade. A gente usa essa mente pacífica para refletir nisso. Opa, qual a minha ideia? Qual a ideia que eu tenho desse assunto que me causa sofrimento? Essa ideia é minha ou dos outros? Onde está essa ideia? Está na minha mente ou na mente dos outros? Então, de quem que é a culpa desse sofrimento? A gente pode investigar isso e resolver os problemas de forma eficiente, não somente fugir deles. Mas para isso a gente tem que praticar de forma correta. Então, se a gente pratica com o propósito de ver o fim do sofrimento, a gente não precisa complicar, a gente não precisa ler muito. A gente pode ler a biografia dos mestres da tradição de floresta, a gente pode ler um pouco de um sutta aqui, um sutta ali, mas geralmente, na minha experiência, eu prefiro recomendar as pessoas a lerem palestras de mestres do que saírem procurando suttas. Porque os suttas foram dados por um contexto bem específico. E muitas vezes a gente não é aquele contexto. E a gente pega e distorce aquilo e interpreta de forma errada. Então é melhor pegar essas palestras que vêm dos mestres, né, que estão mais contextualizados com os princípios básicos do Dhamma. Os pontos básicos que a gente tem que ficar alerta. Porque a gente fica focado em um tanto de coisa que às vezes não é tão importante no Dhamma. Focado em termos Pali, focado em termos técnicos. Experiência mesmo falta muito. Então, se a gente busca benefício, busca resultado, não é nos livros que a gente vai encontrar isso. É na prática. É usando essa mente para pacificar, simplificando as coisas. Se a mente for simples, ela se pacifica com facilidade. Se a mente for complicada, ela cria problema até capaz, complexo. A gente pode experimentar praticar dessa forma. Vamos ver se não traz algum resultado.
Toma esse desafio, faz o teste. Tudo bem, a gente gosta de ler, a gente pode ler um pouco, não tem problema. Mas também a gente busca focar nos aspectos práticos, não tanto nas informações. Porque se a mente tiver paz, é como se estivesse abrindo portas. Se a mente tiver paz, e chega esse Dhamma mais profundo, às vezes, dos sutras, uma linha que seja. A mente tem a chave, que é essa paz. E ela consegue abrir a porta e entrar, e ver com clareza. Agora, se a gente simplesmente traz o sutta, um ensinamento profundo de algum mestre, e a gente não tem a chave, a gente olha uma porta, olha outra porta, mas nenhuma porta se abre. E a gente fica tentando achar um tanto de porta, mas nenhuma abre, porque não tem a chave. Então a gente tem que focar em conseguir chave, e não em mais portas. Qualquer porta serve. Qualquer ensinamento pode dar uma revertida grande na nossa vida. O problema é ter a chave. E essa chave está do lado de dentro, não está do lado de fora. É com qualidades espirituais que a gente abre essa porta. E é isso que a gente tem que estar buscando cultivar. Como dizia o Ajahn Chah, o melhor livro a ser lido é esse próprio coração. Aqui que a gente vai resolver os problemas de forma efetiva. Se a gente constrói essas qualidades como virtude, como generosidade, como sabedoria, como paciência, como resiliência, como energia, para fazer os cânticos, como determinação, praticar com regularidade. Tudo isso vai se moldando numa chave que abre portas, efetivamente. E às vezes é tipo, às vezes a gente ouve um ensinamento bobinho, que a gente já tinha lido 1000 vezes. A gente já tinha lido 1000 vezes no livro. Mas aí, quando a gente tem a chave na mão, aquilo abre. E a gente entende com clareza aquilo que significava. De uma forma que a gente jamais conseguiria se a gente tivesse lido 1 milhão de vezes só aquilo e não tivesse a chave. Então, ter essa noção do que é mais importante. A gente precisa buscar a chave e não porta. Porta tem um monte. Não falta porta. Mas sem chave a gente não abre nenhuma. Essas são as reflexões de hoje para a nossa prática. Espero que todos possamos progredir no Dhamma e cada vez abrir mais portas que levam a mais paz na mente. E tudo isso vai levar a prática a um nível mais elevado e mais benefício, cada vez menos sofrimento. Apesar de estar no mundo, a mente sofre menos, né? Alguns versos do Mangala Sutta que a gente colocou no começo para tocar. Apesar de estar em contato com o mundo, inabalavelmente permanece. E é isso que a gente busca aqui, isso que a gente almeja. É uma mente que, tipo, tem essa fortaleza interna que nada derruba. E a gente constrói isso passo a passo, com várias qualidades. E disso ninguém tira da gente. É o nosso maior tesouro. A gente deve proteger com virtude, com determinação, com sabedoria. Porque isso resolve problemas. Portas não resolvem problemas, mas chaves resolvem problemas. Então, essas são as reflexões de hoje. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentário, compartilhamento, fique à vontade. Só uma. Tem um lugar lá que diz que o Dhamma é bom no início, no meio e no final. Eu entendo que o início é quando eu começo a ver algumas coisas, quando eu começo a estudar, quando eu começo a ouvir algumas palestras. O meio é quando eu já estou com a prática bem avançada. E o final é quando eu colho pelo menos alguns frutos, né? O ideal seria colher o máximo, mas depende de cada um e do karma. Seria isso o Dhamma bom no início, no meio e no final? Pelo comentário, na verdade, no comentário é o seguinte, virtudes é samadhi sabedoria, né? Então, assim, belo no início, belo na virtude, aspectos da virtude, que são os três divisões do nobre caminho óctuplo, né? Sila, samadhi e panya, né? Tipo, sila, virtude, samadhi, concentração, foco mental, e sabedoria,
o final, né? Então, a sabedoria é a cereja no bolo, né? Então, assim, nesses 3 aspectos, pelo menos assim, a forma oficial como é explicado isso, né? Alguém mais? Ok. Bom, eu tenho uma pergunta sobre, assim, assuntos que geram insight. Assim, recentemente, eu li sobre clara compreensão, sampajana, né? E eu estou tentando, eu interpretei como uma maneira de você deixar muito claro o seu objeto de meditação, o seu objeto do que você está fazendo, na verdade, e ver com clareza aquilo que não é o seu foco naquele momento, e aí isso pacificamente faz as coisas ficarem mais fáceis, né? E, assim, isso vem me ajudando, assim, eu queria saber, assim, se essa interpretação está correta, se é uma interpretação muito simplória, assim, a relação entre Sampajana e Sati. Assim, as duas coisas são bem próximas, né? São duas coisas que andam juntas, geralmente, né? São dois, assim, as duas coisas andam juntas, né? Mas, assim, se a gente for dar nome aos bois, né? São nomes diferentes ali, mas são fatores que andam juntos, né? Então, assim, a questão principal é, se a gente pratica dessa forma, né? É uma prática mais, como é que chama? É uma forma mais reflexiva, né? Que você usa a contemplação para pacificar a mente. E se a mente pacifica com isso, então tá certo. Não tem que ter dúvida disso. O que vale é o teste, né? Agora, se a gente faz isso, mas eu digo o seguinte, se a gente faz essas reflexões com a mente mais, a gente faz putô, 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 e reflete nisso, com a mente mais pacífica, com uma base mais sólida, às vezes vai mais fundo, né? Agora, se a gente faz com a mente meio, tipo, muito distraída, muito agitada, muito bagunçada, né? Às vezes, tipo, é muito superficial isso, né? Tipo, então, assim... Mas também tem pessoas que funcionam assim, né? Tem pessoas que não... O Butô é muito... Não, como é que fala? O Butô funciona com pessoas de mente simples, né? Pessoas com mente mais complexa, né? Muita interligações e tal. Então, assim, acaba sendo meio... A pessoa tem que usar uma reflexão para poder pacificar a mente. Isso não está errado. O principal é o efeito que tem na mente. Se a gente pratica dessa forma e a mente está se pacificando, está tendo mais clareza, então não tem que ter dúvida disso. Agora, se a gente está fazendo assim, tipo, está tendo umas coisas meio superficiais, não está dando muita clareza, então assim, então a gente tenta fazer putô antes ou faz cântico antes de pessoa, sei lá quantos rodadas, depois faz de novo isso, né? E aí faz o teste, né? Então assim, é mais de forma pragmática que a gente vê, né? Não tanto a teoria, né? Porque assim, o que funciona para um não funciona para o outro, né? Tem pessoas que têm uma tendência maior à reflexão, tem pessoas que têm tendência maior para concentração. Então, assim, cada um tem que se achar no seu lugar, né? E usar o que funciona, né? Não sei se respondi a sua pergunta. Alguém mais? Microfone para ele. Viver em sociedade, que é bem diferente do que as pessoas vivem numa vida monástica, frequentemente você tem coisas que desafiam, né? Até a própria convicção, por exemplo, no Dhamma, no Dharma. Eu digo um exemplo, por exemplo, na semana você tenta colocar em prática, mas está todo mundo indo no caminho contrário, e inclusive, às vezes você fica até culpado de tentar praticar o Dhamma, de não tentar se avalar. Eu acho que muitas vezes as pessoas têm a concepção da vida adulta, todo mundo tem que ficar sério, todo mundo tem que se levar muito a sério, todo mundo tem que ficar super estressado. Enfim, eu sei que cada um tem a sua motivação. Só queria saber se tem algum tipo de contemplação, acho que principalmente em relação à fé, né? Que muito se fala de ter uma fé. Eu acho que a prática, depois que você vai percebendo os frutos, vai aumentando isso, mas eu não sei também se tem alguma outra coisa que é possível fazer, principalmente naqueles momentos mais difíceis. Assim, o Ananda perguntou pro Buda, né, num sutra, né? Esse é o tipo de sutra que é útil, né? Tipo, os amigos são metade da prática, os amigos espirituais, amigos de boa qualidade, né? São metade da prática. Não, o Buda falou, não diga isso, Ananda, eles são toda a prática, né? Então, assim, a gente está junto com outras pessoas que praticam o mesmo caminho, faz se sentir normal. Por exemplo, se a gente nunca veio num centro budista, e a gente se diz budista na nossa cidade, por exemplo, né? Assim,
a resistência é grande, né? Porque, tipo, você frequenta algum centro? Não, não frequento, mas você diz budista, né? Será que você não é só um estranho, né? Agora, se você faz parte de um grupo, né? Ou se pelo menos pratica de forma online, né? Assim, você tem um grupo que se identifica, você vê que você não é tão maluco assim. Tem outras pessoas que fazem a mesma coisa, né? Isso faz a gente se sentir mais normal, né? Então, assim, a importância desse efeito do grupo, né? Então, o presencial tem um efeito poderoso nisso também, né? Que, assim, o online é meio distante e tal, mas, assim, quando a gente vê que tem as pessoas normais que, tipo, pessoas que sorriem, né? Pessoas normais, né? Porque, assim, também, assim, tem mosteiro na Tailândia que, tipo, o mosteiro Wat Paranachá, por exemplo, né? Que, tipo, um mosteiro de ocidentais, né? Pessoal tudo europeu, americano lá, muito americano europeu, né? Sem fazer generalizações, mas, assim, pelo menos lá nesse mosteiro, né? Temos assim, uma cultura de que, tipo, os monges não sorriem, né? Tipo, todo mundo tá sério, todo mundo tá meio, tipo, muito tenso com as regras, isso e aquilo. Blá, blá. E aí, tipo, como diz o Adjamo dito, né? Primeiro que ele foi no mosteiro tailandês original, assim, né? Tipo, falou, nossa, aqui tem pessoas normais que sorriem, né? Tipo, então, assim, às vezes, tipo, então, assim, ter pessoas ter a oportunidade de conversar com essas pessoas, socializar com essas pessoas também é bom, né? Tipo, a gente vê que tipo, são pessoas que também têm vidas, trabalham, estudam, fazem faculdade, têm família, têm amigos, e tipo, as pessoas vão em eventos sociais com amigos, mas elas não, às vezes, elas têm que tomar elas têm certas coisas diferentes, por exemplo, enquanto o pessoal vai no churrasco e enche a cara de cerveja, a pessoa vai lá e fica na dela, né? Toma refrigerante, toma suco, seja lá o que for, toma água. Então, assim, a pessoa tem a prática dela, você pode fazer isso, né? Agora, isso é uma coisa que vem com o tempo, né? Assim, essa solidez, né? No começo é meio difícil, né? Porque assim, a gente não tem muita convicção, né? E a gente não tem muito contato. Assim, o contato com as pessoas é muito, muito valioso nisso, né? Que tipo, a gente vai vendo que tipo, opa, tem as pessoas que praticam isso, a gente pratica com frequência, a gente vem com regularidade, tipo, a gente se sente mais normal. A gente está isolado na nossa, e a gente sente essa pressão dos outros de seguir o fluxo deles, né? Assim, e assim, associação com pessoas, né? Se a gente se associa com pessoas que vão uma direção muito contrária, né? Tipo, do Dama, né? Assim, é complicado, né? Porque, assim, são associações, né? Que, tipo, se a gente vive num círculo de amigos que, tipo, normal na sexta-feira, né? Tipo, é beber até cair, né? Tipo, vai ser complicado a gente manter os preceitos, né? Porque a gente vai se sentir mal, né? Porque se aquele grupo de amigos, a gente tiver nossa validação naquele grupo de amigos, né? Então, tipo, a gente vai se sentir invalidado, né? Porque eles vão falar, nossa, o que você está fazendo? Você não bebe mais com a gente, né? Agora, se a gente se associa com um grupo de pessoas budistas, né? E, tipo, a gente conta isso, né? Eu fui no churrasco do Bia, a pessoa fala, nossa, que bom que você fez isso, né? Vai ter o apoio. Então, assim, é com quem a gente se associa, onde que a gente pega a nossa validação. É uma frase do Metasutta, né? Não faz nada que não será reprovado pelos sábios. Agora, a gente considera como sábios os nossos amigos que enchem a cara, né? Vai ser complicado, né? Então, assim, se a gente se associar com outras pessoas que buscam qualidades parecidas, né? A gente busca fazer coisa em linha do que essas pessoas valorizam, né? Então tudo fica mais fácil, né? Então, assim, não que a gente tenha que afastar totalmente esses amigos e tal, mas, assim, os limites, assim, à medida que a gente vai praticando, né? A gente vai vendo que, tipo, o que é útil e o que não é útil na nossa prática, né? Às vezes, certos contatos a gente tem que diminuir um pouco e aumentar outros contatos com outras pessoas mais próximas do Dhamma. Então, assim, você vê, não é só meditação. Porque se a gente se associa com pessoas que geram bagunça na nossa mente, é que nem que tá com a gasolina durante a semana e queria pagar durante o final de semana. Então, assim, se a gente diminuir o contato com pessoas que geram bagunça, isso também vai ser uma causa para pacificar essa mente mais fácil, né? Você vê, não é só a meditação, é como a gente vive a nossa vida, com quem a gente se associa, as coisas que a gente faz durante o nosso dia. Tudo isso faz parte do aspecto de virtude, né? Então, assim, você vê como é a importância de ter outras pessoas, conhecer outras pessoas que também praticam isso. Participar de retiros, né? Ver que tem o pessoal faz isso, né? Tem outras pessoas que fazem isso também. E assim, os cânticos são uma boa ferramenta disso, né? De cultivar essa fé, né? Porque assim, a gente tem que fazer uma prática, né? Você tem essa disciplina, recitar essas qualidades do Buda, do Dhamma e da Sangha, né? E assim, isso também fortalece essa convicção, né? Primeiro uma confiança, né? Depois vira uma convicção, à medida que a gente vai tendo mais frutos para colocar na nossa mesa, né? E tudo isso vai se retroalimentando, né? Então, assim, e a mente vai ter uma resiliência própria, né? Inicialmente a gente podia, tipo, sentir meio
No começo não era natural que a gente se sinta assim, né? Tipo, meio tipo numa quina, como é que chama isso? Acuado, né? Tipo, num canto, né? Tipo, não, eu tô num grupo de pessoas, vou ser forçado a fazer isso, tá. Mas depois de um tempo, a mente, tipo, vai se internalizando isso. Se dá é apropriado ser trazido para dentro, né? Vai internalizando isso. Você vai vendo que, tipo, se eu agir dessa outra forma, isso vai causar sofrimento para mim mesmo. Então, eu não vou agir. Por mais que os outros pensem, não vou estar preocupado tanto com o que os outros pensam. Vou estar preocupado com o que o Dhamma das coisas tem a ver, né? Como que é a natureza das coisas. Assim, se a gente colocar a mão no fogo, a gente queima. Então, por que a gente vai continuar colocando a mão no fogo? Ah, mas meus amigos gostam de pôr a mão no fogo, então eu tenho que colocar também? Então, assim, mais ou menos isso. A gente vai tendo mais sabedoria, vai vendo, tipo, opa, esse comportamento deles queima. Não que a gente queira culpar as pessoas, menosprezar as pessoas. Não é isso. Mas, assim, a gente tem que começar pela gente. E se a gente vê que queima, por que a gente vai continuar colocando a mão? Então, assim, a gente faz a nossa parte. Se eles quiserem, se tiver inspiração, a gente consegue, às vezes, ajudar um amigo nisso também. De algum nível. Mas a gente tem que focar na gente primeiro. Buscar se queimar menos. E aí a gente vai poder esfriar os outros também. Então, assim, é meio que um esforço em várias áreas, né? Você vê, a área social também tem a sua importância, né? Tipo, a primeira frase do Mangala Sutta: evitar os tolos, associar aos sábios. Qual que é a terceira? Não lembro agora. Alguém lembra? Cadê o Mangala Sutta? Aqui, achei. E honrar quem é digno de honra. Essas são as maiores bênçãos. Então, aí, a primeira frase das maiores bênçãos: evitar os tolos. Os tolos, no caso aqui, tipo, não que a gente esteja criticando as pessoas, mas, tipo, as pessoas que não têm comportamento em linha com o Dhamma, né? Tipo, que geram bagunça, né? Que não estão sabendo, não estão sabendo o que estão fazendo, né? Não estão cientes do que estão fazendo. E associar as pessoas que praticam, né? E você vê, isso é uma das maiores bênçãos, né? Não que a gente tenha que, tipo, deletar ou dar unfollow em metade dos nossos amigos no Instagram, não é isso. Isso não vai resolver o problema. A gente pode simplesmente colocar limites saudáveis nisso, né? Tipo, associar mais com as pessoas do Dhamma, né? E vamos ver se não vai ajudar nisso também, né? Então, são várias coisas que a gente faz. Como você falou, à medida que vai tendo mais fruto, né? A mente vai tendo mais convicção, né? E tudo isso vai suportando essa prática. Não sei se eu respondi a sua pergunta com tantos rodeios e voltas. Então é isso. E, assim, essa resiliência interna, né? Tipo, não se importar com a opinião dos outros, né? Por exemplo, na minha faculdade, né? Tipo, quando eu fazia faculdade, atrás, tipo, será quanto? 2009? 2009, 2013, né? Eu já era budista naquela época, né? E assim, tinha poucas pessoas que eram mais próximas, assim. Porque assim, a maior parte do pessoal na faculdade quer fazer o quê? Quer beber, encher a cara. Assim, o grande pensamento de faculdade é o quê? Quando que é a próxima festa? E assim, eu não me inclinava nessa direção. A minha mente, tipo, não. Isso é cansativo, isso queima, né? Eu falei, não, isso queima, não quero me envolver com isso. As pessoas me criticavam por trás, falavam mal, que eu era antissocial, que eu era aquilo, mas tipo, eu tinha meus amigos budistas. E, tipo, eu não tava nem aí pra opinião deles, sabe? Tipo, esse povo da faculdade. Então, assim, se a gente tem um bom círculo de amigos, né? Praticam também, né? Tipo, a gente vai ter esse apoio. Tudo isso é uma causa para a gente ter benefício. E não ficar, assim... É aquela história, né? Tipo, a gente vai ficar procurando a aprovação dos tolos ou a aprovação dos sábios, né? Porque, assim, se o povo tá aqui tacando a mão no fogo e queimando e tá falando que, tipo, se a gente não tacar a mão no fogo, isso não tá certo, ué, como assim? Como assim? Tipo, a gente vai dar bola para isso? Vai ouvir a opinião deles, né? Então, assim, a gente vai construindo essa casca grossa, né? Essa casca que a gente, tipo, não vai ficar preocupado tanto com a opinião dos outros. A gente que está importado com, tipo, como que o Buda vê esse assunto? Como que o Dhamma vê esse assunto? Porque o Dhamma, para mim, tailandês, a palavra para Dhamma e natureza é a mesma coisa. Dhammachat, nascido do Dhamma. Então, a lei natural.
O fluxo natural das coisas. As coisas se transformam, esse corpo se transforma. As coisas surgem, desaparecem, duram por um tempo e desaparecem. Agora, se alguém está tentando ir contra essa lei natural, querendo fazer com uma coisa que é impermanente dure para sempre, essa coisa está brigando com a natureza das coisas, brigando com as leis físicas, químicas, biológicas e do Dhamma. E vai ter sofrimento. O sofrimento é só uma consequência de ir contra a natureza das coisas. E nessa prática, a gente busca educar essa mente, para que ela veja as coisas com clareza. Veja como as coisas são e pare de criar problema com as coisas. E se a gente vê as coisas como de acordo com a natureza delas, então não tem problema. O problema a gente cria quando a gente vê de forma distorcida. E é que as coisas sejam de uma forma que elas não são. E você vê, são ideias desta mente que têm que ser mudadas. E para isso a gente precisa de clareza. A gente precisa saber de paz mental para ver isso acontecendo ao vivo e a cores. E quando a gente vê ao vivo e a cores e pega acontecendo, opa, é que nem aquele eureka do cientista. Peguei, vi, descobri. E aquilo reverte a nossa mente de uma forma muito pacífica. Então a gente pratica dessa forma, né? Então isso vai ser uma causa para cada vez mais benefício na nossa prática. Se ninguém quiser falar mais nada, a gente pode ir encerrando. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa no YouTube. Porque às vezes aparece alguém no YouTube, né? Ninguém está falando nada no YouTube. Então podemos ir encerrando até domingo que vem. Então, um bom final de semana a todos. Até a próxima.